Feriado de 9 de julho de 1997. Enquanto os moradores das chácaras do bairro Tijuco Preto, na área rural de Suzano, aproveitavam a tarde pacata a 2.400 metros de altitude, uma tragédia incalculável estava prestes a acontecer. O céu rugiu e um som metálico ensurdecedor foi seguido pela queda de estilhaços. E então, o impensável. O corpo de um homem caiu sobre uma plantação. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Arquivos do Alto Tietê. A vítima que caiu em Suzano não era uma pessoa qualquer. Era Fernando Caldeira de Moura Campos, de 38 anos. Um engenheiro elétrico brilhante, casado, pai de família e no auge da sua carreira. Ele voltava de uma viagem de negócios em Vitória, no Espírito Santo, ansioso para reencontrar a sua esposa em São Paulo. Mas ele nunca chegou em casa. Fernando foi sugado para fora de um jato comercial da TAM por causa de uma bomba. Hoje nós vamos além do metal retorcido. Vamos entender como a vida de um engenheiro de sucesso cruzou a mente de um professor consumido pela paranoia e a dinâmica exata do crime que mudou a aviação brasileira. Fernando viajava no voo 283 a bordo do Fokker 100, matrícula PTW-HK. Ele estava sentado tranquilamente na poltrona da janela na fileira 18, na parte traseira da aeronave. O que Fernando não sabia era que durante a rápida escala técnica em São José dos Campos, o destino embarcaria pela porta da frente, carregando uma pasta executiva letal. Em São José dos Campos, subiu a bordo Leonardo Teodoro de Castro. Ele tinha 58 anos. No papel, era um homem instruído, um professor de matemática e desenho industrial. Mas na realidade, Leonardo era um homem desempregado e em franca decadência mental. Diagnosticado com esquizofrenia severa, ele era atormentado por delírios de perseguição. Ele acreditava fielmente que uma máfia internacional ou um sindicato de criminosos estava caçando-o para matá-lo. Consumido por essa paranoia, Leonardo tomou uma decisão drástica. Planejou um ataque suicida. Ele construiu uma bomba caseira usando pólvora negra e um cronômetro escondida de forma rudimentar. O objetivo dele não era um atentado terrorista com motivação política. Era acabar com a própria vida e com a de quem ele imaginava serem os seus perseguidores. O que choca, no entanto, é a frieza que ele demonstrou ao entrar no avião. A investigação revelou uma dinâmica cruel de assentos. Leonardo comprou uma passagem para a fileira 18, exatamente na mesma área onde o engenheiro Fernando Caldeira estava acomodado. Aproveitando a ausência de raio-x para bagagens de mão nos aeroportos regionais da época, o professor embarcou com um explosivo. Ele caminhou até o fundo e colocou a pasta com a bomba sob a poltrona 18A e ativou o cronômetro. Mas o instinto de sobrevivência, um lapso em sua mente doentia, falou mais alto. Após plantar o explosivo, Leonardo não ficou no assento. Ele foi até a parte dianteira do avião e sentou-se sob uma poltrona vazia nas primeiras fileiras, o mais longe possível da bomba. Fernando Caldeira ficou ali, lendo, a centímetros da morte. Às 17h05, o cronômetro zerou. A bomba explodiu com uma força devastadora, rasgando um buraco de quase 2 metros quadrados na lateral direita da aeronave, bem ao lado da fileira 18. Fernando Caldeira, que estava exatamente no epicentro da explosão, não teve chance. Seus cintos de segurança cederam sobre a força do vácuo e o engenheiro foi ejetado para o céu de Suzano. O caos na cabine era indescritível.
Fumaça invadiu os olhos dos 59 sobreviventes e o frio era cortante. Na frente do avião, ironicamente protegido pela distância do artefato que ele mesmo planejou, o professor Leonardo sofreu apenas queimaduras leves e escoriações. Na cabine de comando, os pilotos Humberto Scarel e Ricardo Della Volpe realizaram um milagre operacional. Estabilizaram um jato severamente danificado e, contrariando todas as leis da aerodinâmica, naquele momento pousaram a aeronave em segurança no aeroporto de Congonhas. Quanto tempo o senhor voou depois da explosão? Em torno de 10 minutos, aproximadamente. Como eu estava no nível 80, simplesmente 2.400 metros. O procedimento foi feito correto, simplesmente a aeronave estava despressurizada, não tinha o problema de cair as máscaras ou a falta de ar para o passageiro, que isso é nível normal, qualquer avião voa. E efetuamos o pouso normalmente na aeronave. Inícios de explosão a bordo. Estamos investigando junto com os peritos. Durante todo o dia, peritos da Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar vistoriaram cada pedacinho do avião. No final da tarde, foi o perito da Polícia Militar quem afirmou: houve uma explosão no banco do meio da fileira onde estava sentada a vítima, o engenheiro Fernando Moura. Enquanto a família de Fernando recebia a pior notícia de suas vidas após a descoberta do corpo na chácara em Suzano, a Polícia Federal iniciava os interrogatórios. Como era um voo doméstico curto e a explosão teve características nítidas de sabotagem interna, os agentes focaram nos passageiros. Leonardo rapidamente se tornou o suspeito número 1. Suas roupas tinham resíduos químicos. Seu depoimento era um labirinto de contradições. Ele primeiro disse que foi a São José dos Campos alugar uma casa. Depois que foi encontrar empresários. Pressionado, começou a falar sobre espiões e gangues imaginárias. A Polícia Federal encontrou na casa dele as mesmas substâncias usadas na bomba. O caso estava praticamente resolvido. Ele seria indiciado por homicídio qualificado e tentativa de destruição de aeronave. Mas o destino provou ser ainda mais bizarro do que qualquer roteiro de cinema. Apenas 3 dias depois da explosão e 2 dias após prestar um longo depoimento à Polícia Federal, o professor Leonardo caminhava pela Avenida Santo Amaro, em São Paulo. Em um episódio que muitos chamam de karma e outros de pura fatalidade, ele foi violentamente atropelado por um ônibus circular. O atropelamento causou traumatismo craniano severo e perda da massa encefálica. Leonardo sobreviveu, mas entrou em um estado de quase demência. Ele perdeu completamente a capacidade de responder por si mesmo ou de lembrar do atentado. A justiça brasileira o declarou inimputável devido à sua condição psiquiátrica anterior e ao dano neurológico do acidente. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico judiciário. O crime, na prática, ficou sem punição penal. A impunidade dói, especialmente para a família do engenheiro Fernando Caldeira. Mas a morte dele não foi em vão. O choque desse atentado mudou para sempre a aviação nacional. Procedimentos rígidos de raio-x em bagagens de mão e controle nominal rigoroso de poltronas tornaram-se obrigatórios em todos os aeroportos do Brasil, fechando a brecha que permitiu que o terror embarcasse naquele dia. A tragédia no céu de Suzano é um lembrete sombrio de como vidas brilhantes podem ser interrompidas por falhas humanas e pela escuridão da mente humana. Obrigado por assistir, deixe seu respeito nos comentários e até o próximo Arquivos do Alto Tietê.